Senhor presidente, senhores vereadores, tenho reiteradamente trazido aqui para essa casa o tema espiral de silêncio e falado sobre a importância da gente falar algumas verdades aqui na tribuna. Hoje fui surpreendido com uma notícia federal relacionada a um pedido do Ministério Público Federal para cassação da outorga da Jovem Pan. Não sei se os senhores acompanharam. O Ministério Público Federal está pedindo a cassação da outorga de um veículo de imprensa nacional, uma potência, uma voz, para que... É o amor, né? Bem lembrado, presidente, é o amor. Então, vereador Adriano, do fundo do meu coração, eu respeito todo o direito do senhor falar aqui nessa tribuna, mas é inegável que a gente está vivendo uma perseguição às bruxas, uma caça às bruxas. Linko com esse assunto da Jovem Pan, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, nosso eterno presidente Bolsonaro, que está acontecendo no TSE, acho que foi suspenso no dia de hoje, está 3-1, nitidamente vão caçar os direitos eleitorais dele. E eu não posso me furtar de me indignar que os senhores achem, não todos os senhores, evidentemente, mas alguns senhores achem isso normal. Não é normal. Vai chegar um momento que eles vão calar a nossa boca aqui embaixo, pessoal. Vai chegar a hora que a gente vai querer berrar pela gente e não vai ter mais como berrar. Então, assim, do fundo do coração, do fundo do peito, cara, eu estou aqui cumprindo um mandato tampão e só fazendo a voz de talvez algumas coisas que os senhores queriam falar. É assustador o que a gente está vivendo. O pedido do Ministério Público Federal para a Jovem Pan, ele não tem embasamento, não tem previsão, e fala sobre ataque à democracia, né, porque deu voz a ações, deu incentivo a ações antidemocráticas. Cara, a gente não pode falar mais, a gente não pode ter opinião, cara. Fui julgado aí por um veículo de imprensa por conta de uma opinião. Até quero pedir desculpa aí para os doentes, né, do que eu citei, né, porque compará-los ao presidente Lula realmente é um erro, né? O presidente Lula é muito pior. Então, assim, é assustador. É assustador, a gente não pode falar mais. Concedo a parte do vereador Tuca. Com autorização do orador, ou sem a parte do vereador Emanuel Santos Tuca. Obrigado pela oportunidade, vereador Taumaturgo. Eu me preocupo e pergunto, quem será o próximo? Foi o Nicolas, foi o Bolsonaro, foi a Jovem Pan, e quem vai ser o próximo, senhores vereadores? Quem será o próximo? Políticos, autoridades, não têm discernimento para dizer o que é falso e o que é verdadeiro. Isso cabe às pessoas, cabe ao jornalismo livre. Democracia é isso, é liberdade de falar, de acertar e de errar. Não cabe a essas autoridades dizer o que é certo ou errado. Isso é ditadura. Então eu digo aqui que tem o meu apoio, nós temos que defender a liberdade requer eterna vigilância, eu não canso de dizer isso, senhores vereadores. E deixo aqui para reflexão, quem será o próximo? Vereador Tuca, eu incluo as suas palavras no meu pronunciamento e realmente é assustador e essa pergunta precisa ser feita. O senhor tocou na palavra liberdade, é uma coisa que a gente não tem mais nesse país. E eu estou falando isso aqui enquanto eu posso, porque vai chegar o dia que os senhores não poderão mais falar, inclusive o vereador do PT, Adriano Pereira. Concedo a parte ao vereador Diego Nazato. Com autorização do orador, ou sem a parte do vereador Diego Nazato. Vereador Taumaturgo, liberdade de expressão ou tem ou não tem. Não existe meio termo. E quando a gente tem um tribunal da verdade, como já se instaurou no Brasil, não é algo do futuro, é algo que a gente já vive, eu fico preocupado com as meias-verdades. Porque quando existe uma meia-verdade, dependendo da conveniência, a gente joga para um lado ou para o outro. Eu posso dizer que o Lula é quadrilheiro, porque existe um histórico que demonstra isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso falar, porque ele foi descondenado. Então, são meias-verdades, eu fico preocupado, porque as nossas autoridades hoje, lá em Brasília, elas têm uma vertente de pensamento muito cativa a esse segmento progressista e perigoso. Então, também estou preocupado com o que temos vivido. Mas eu acho que os bons continuam sendo a maioria, só não deveriam continuar com medo de falar e de se manifestarem. Obrigado, vereador Diego, e é isso mesmo, a gente não pode ter medo e silenciar, é por isso que a gente tem que falar enquanto representantes do nosso povo, e quem quiser pode ler 1984, George Orwell, nada acontece na realidade que não esteja na literatura, quem teve acesso a esse conhecimento, a esse livro, vai entender o que eu estou falando, fico com convite a todos vocês. Presidente, eu peço mais 2 minutos e meio, 3 minutos para terminar, posso? Concedo a parte, vai falar? Mais 3 minutinhos, pode ser? Vereador João Paulo, em virtude de 2 apartes.
Três minutos, Vossa Excelência poder concluir. Obrigado, presidente. Bom, enfim, sobre esse assunto eu não vou me alongar. Liberdade de expressão, como o vereador Diego e o vereador Tuco colocaram, é fundamental. E eu espero, sinceramente, que tenha sensibilizado alguns senhores para que a gente continue falando sobre esse tema aqui na casa. Eu quero pedir para o Ari colocar uma foto. Ontem a cidade de Blumenau teve a alegria de receber o Jair Renan Bolsonaro Júnior. E eu quero agradecer ao pastor Léo por ter me convidado ao encontro. Filho do Bolsonaro, morando em Balneário, junto com o empresário Emílio Dalsocchio. Estamos trabalhando aí pelo PL municipal. Fizemos um encontro de lideranças ontem, muito importante, trabalhando o futuro da cidade. É importante essa articulação a nível estadual, aí feita pelos representantes do presidente Bolsonaro, claro, com a anuência do nosso governador Jorginho Melo. E foi uma alegria tremenda poder trocar uma ideia com o filho do Bolsonaro, o 04, como é conhecido, inclusive, que está aí na cidade de Balneário, está morando aqui na região, mostrando que Santa Catarina é sim a voz do conservadorismo no Brasil. Santa Catarina tem essa vocação e essa obrigação de ser um farol para a política nacional no que tange a isso. Ainda, Ari, a gente vai pular, eu quero trazer a informação. Hoje pela manhã estive na entrega da arrecadação feita pela 12ª Macarronada do Bem, que é organizada pela Associação Beneficente Cavaleiros da Luz, talvez alguns senhores conheçam. Macarronada do Bem arrecadou, nesse ano, R$ 277.852,47, e esse valor foi destinado a 10 entidades do nosso município: a Casa Centro Amor e Saúde, EIM Ville Miller, Casa da Esperança, Rede Feminina, a APVM, Caridade Sem Fronteiras, AMA, Pesblua, Cevale Por Amor. São 10 entidades que receberam, então, aí o valor de 27 mil e tantos reais, através da união desses homens livres que fizeram esse belíssimo evento, que é a 12ª Macarronada do Bem, arrecadando esse montante importante e auxiliando a comunidade de Blumenau, demonstrando que a gente, muitas vezes, não precisa do poder público para fazer acontecer. A gente pode fazer e arregaçar com as próprias mangas, empreendendo também na área social. Tivemos o Rotary aqui, Blumenau Garcia, também no dia de hoje. Ressalta a participação do meu clube aqui na Tribuna Livre, trazendo mais um projeto com investimento de mais de 300 mil reais na cidade de Blumenau, vindo da Fundação Internacional Rotária, na implantação de mais de 30 fossas ecológicas na região da Nova Rússia. E eu falo reiteradamente isso porque a população, se unida, pode, sim, ter iniciativa para realizar suas próprias dores, né, vereador Tuca? A gente que defende tanto o liberalismo econômico, menos Estado, a gente tem a obrigação também de entregar para a sociedade uma parcela daquilo que a gente arrecada através da ação social, e isso é muito importante. Ressalto ainda, no dia de hoje, tive também um encontro com o empresário Rafael Silva, que me recebeu muito bem. O Rafael é conhecido, provavelmente, de muitos dos senhores, tem atuado no mercado de tecnologia. Tive a alegria de discutir com ele o desenvolvimento econômico da cidade de Blumenau, ele que também é podcaster aqui na cidade, recebe vários empresários. A gente atua no setor de desenvolvimento econômico. Realmente foi um encontro muito agradável. Eu agradeço ele por ter também trazido ideias que a gente deve estar apresentando nessa casa na próxima semana. Informações do governo do Estado: nos últimos 12 meses tivemos mais de 220 mil novas empresas abertas no Estado de Santa Catarina, e só nesse ano, entre os meses de janeiro e abril, foram 54 mil pós-trabalho, vereador Diego. Isso demonstra, na minha opinião, que o desenvolvimento econômico é a força motriz do desenvolvimento social, é a geração de emprego e emancipação financeira das pessoas que gera o desenvolvimento social tão esperado, e não essa quinquilharia, esse bando de bolsa e essa política social barata que o governo federal tenta empurrar a goela abaixo como sendo a solução. A solução é trabalho, é emprego pleno, com condição de trabalho digna, e o desenvolvimento econômico traz isso para a nossa população. Por isso tive essa reunião com o Rafael e trago essas informações para que a gente abra a mente e olhe para isso. Enfim, agradeço a Deus eu ainda ter a liberdade de expressão de poder falar o que penso nessa tribuna, e rezo todos os dias para que os senhores não se esqueçam disso, porque chegará o dia que essa Câmara aqui será silenciada. Não se esqueçam nunca disso. Infelizmente, eu tenho muito medo do futuro que a gente está prestes a viver, porque quer queira, quer não, a gente sempre está a 3 passos da barbárie, não tem dúvida disso.